Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Quero agradecer a presença de todos e todas. Boa noite ao André Melibeu. O André Melibeu é diretor de operações do Consórcio de Transportes Metropolitanos de Pernambuco. E a Tassiana Ferreira. Boa noite, Tassiana. Ela é diretora-presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife. Nós estamos aqui aquecendo as baterias para o seminário de integração de transporte metropolitano que vamos realizar na Assembleia Legislativa de São Paulo na próxima segunda-feira. Estamos trazendo hoje a experiência de metropolização de Pernambuco. As pessoas que quiserem participar do seminário podem se inscrever nas redes sociais aqui do deputado Maurici e aguardamos todos e todas na segunda-feira aqui no plenário Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu queria começar, Tassiana, pedindo a você e o André que dessem o seu boa noite aqui. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, uma oportunidade aí da gente debater e tentar trocar algumas ideias com relação a esse tema que é tão importante. Boa noite a todos, boa noite, deputado, boa noite, André. É um prazer conversar com vocês e falar um pouco sobre transporte público e sobre nossa experiência aqui em Recife. Bem, o sistema de transportes da Grande Recife é metropolitano desde a década de 1980. Inicialmente era gerido pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, MTU. As prefeituras delegaram ao governo do estado a gestão do sistema de transportes coletivos, mas também a gestão do trânsito e dos táxis. O consórcio que administra o sistema foi criado em 2008, com a participação do governo do estado de Pernambuco e das prefeituras, principalmente Recife e Olinda. São 14 cidades na região metropolitana. O sistema de transportes coletivos da região metropolitana é formado por ônibus, BRT e metrô, que tem gestão federal. Todos estão integrados. Há integração em terminais e integração temporal. O governo do estado é responsável exclusivamente pelos subsídios do sistema. É isso mesmo? Conta para nós, Tassiana, como é que foi a concepção desse modelo? Quais foram os desafios políticos para dialogar e construir um aparato, um arcabouço legal, institucional para a construção? Como é que foi isso? É por aí mesmo, deputado. Na verdade, a concepção metropolitana, ela desde a década de 80, quando várias regiões metropolitanas do Brasil elas foram concebidas, e Recife teve uma experiência exitosa na gestão do transporte público e na gestão do trânsito também, nesta década, quando o município, através de uma delegação, um convênio de delegação, delegou a Recife, ao Estado, essa gestão. A conformação geográfica do Recife também é muito propícia para isso. Nós temos regiões, cidades que têm uma região limítrofe muito tênue, ou seja, quase você não percebe a diferença quando você passa de Recife para Olinda ou de Recife para Jaboatão dos Guararapes, que são os municípios limítrofes, e isso propiciou para o usuário de transporte público um grande avanço, um grande ganho desde a década de 80. E a concepção de um consórcio metropolitano, ele serviu com a ideia de fortalecer essa relação institucional entre os municípios e não ficar meramente através de um convênio de delegação. A gestão do município, da parte do trânsito, desde do Código de Trânsito Brasileiro, que foi em 97, mas ela passou a ser municipal a partir de 2002. Então, hoje, a gestão do trânsito ela é do município, ou seja, de Recife, como também a gestão dos transportes especiais, como o táxi, como o transporte escolar e o próprio transporte de veículos de pequeno porte. Esse é municipal porque tem, de fato, o interesse puramente na localidade. Mas a abrangência maior, que é uma abrangência, esse deslocamento metropolitano, e nós sempre dizemos que aqui existe o usuário metropolitano, que ele utiliza o deslocamento para fazer entre os municípios, passando, inclusive, por Recife.
Então, isso foi sempre muito positivo e sempre um ganho para a população, não só em termos de ganho de deslocamento, de facilidade de deslocamento, mas de facilidade, sobretudo, em termos de ganhos de custo. E esse fortalecimento com a criação do consórcio foi justamente com esse objetivo, de fortalecer as relações institucionais, sobretudo na questão do planejamento estratégico dessa gestão metropolitana, que se dá hoje através de um conselho, que é intitulado Conselho Superior de Transporte Metropolitano, onde os municípios podem participar e participam efetivamente das decisões estratégicas. Seu telefone está mudo. Obrigado, Tassiana. Você me lembrou que o telefone estava mudo e eu quero lembrar as pessoas que nos acompanham que essa live está sendo gravada, mas as questões podem ser colocadas no chat, que nós vamos respondê-las todas posteriormente. A live está sendo transmitida pelo YouTube e pela nossa página no Facebook. André, me conta uma coisa. Como é que o sistema funciona atualmente? Quais são os municípios integrados? Nós temos 14 municípios da região metropolitana, no caso, os municípios que estão consorciados desde o início, Recife e Olinda. Aí nós temos os outros 12, Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo, Camaragibe, Igaraçu, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata, que compõem a região metropolitana, mas consorciados apenas Recife e Olinda, que foram os que deram, de fato, ou seja, a criação do consórcio se deu através desses dois municípios, e um dos grandes desafios foi que a gente não conseguiu ampliar o número de municípios para ingressar no consórcio. Então, isso foi um desafio que foi muito grande. Em determinado momento, houve vou chamar aqui, houve uma resistência que houve, umas dificuldades que ocorreram, e hoje a gente continua apenas com esses dois municípios compondo o consórcio, ou seja, no CSTM, que a Tassiana colocou, no Conselho Superior de Transporte Metropolitano, nós só temos a participação efetiva de Recife e Olinda. Então, a gestão municipal do consórcio é de Recife e Olinda. André, existe uma tarifa única para esses dois municípios ou as tarifas são diferenciadas? E em relação aos demais municípios que não são consorciados, as tarifas são diferentes? Começando assim, exatamente, veja, a nossa tarifa é uma tarifa que é metropolitana, ou seja, os deslocamentos metropolitanos dentro dos municípios da região metropolitana são geridos por nós, e nós temos, no caso, duas tarifas hoje, praticamente, são 3 anéis tarifários, mas 99%, mais de 99%, estão restritos a 2 anéis tarifários, o anel A, que nós temos hoje 78% dos passageiros pagando uma tarifa de anel A, 4,10, e o anel B é uma tarifa de 5,60. Os municípios que estão mais afastados do Recife, a exemplo do Cabo, Ipojuca, do lado sul, do lado norte, os municípios de Itamaracá, até Abreu e Lima, esses municípios pagam a tarifa, Araçoiaba, pagam a tarifa do anel B, que é 5,60, logicamente, assim, e na lógica ele paga na origem, pagando apenas uma tarifa, e pode se deslocar pelo sistema estrutural integrado por toda a região metropolitana. Nós temos hoje 26 terminais integrados na região metropolitana do Recife, onde há a possibilidade de um cidadão, de um usuário, sair do município de Itamaracá, que está lá no Araçoiaba, lá no norte, e ir até Ipojuca, Porto de Galinhas, para facilitar a localização das pessoas, pagando apenas uma tarifa. Então, ele vai pagar uma tarifa e vai se deslocar fazendo, logicamente, os transbordos nos terminais integrados para poder chegar ao seu destino. Essas tarifas que você apresentou,
Essas tarifas que você nos trouxe são as tarifas para o usuário. Quais são as tarifas técnicas? Ó, tarifas técnicas aqui, nós temos um sistema aqui que é híbrido, vamos chamar aqui híbrido. Nós licitamos em 2013, todo o sistema foi licitado, mas a licitação foi deserta. Logo em seguida, tinha o advento da Copa do Mundo e a gente precisava estar com os corredores de BRT implantados, e nós não tínhamos, eram empresas permissionárias, autorizatárias, enfim, e a gente precisava licitar. Então, nós fizemos uma licitação específica, no caso nosso aqui, vou chamar aqui 2 bacias, e nós licitamos uma área da área norte, que, enfim, que é o corredor norte-sul de BRT, e uma área oeste. Então, a gente tem hoje, para essas 2 áreas, a gente tem tarifa técnica, uma tarifa técnica superior, tarifa em torno, técnica, hoje estamos pagando por custo, viu? Desde o início da pandemia. Então, assim, a tarifa técnica, ela não está muito, no momento, ou seja, desde 2020, que a gente deixou de pagar pelo passageiro e passou a pagar pelo custo, ou seja, o passageiro não está mais nesse período. Então, a tarifa técnica do Conorte é na ordem de R$ 4,20, embora ele tenha uma tarifa aí, tarifa, uma grande parte, 5,60, ele tem isso, e a da MOB é uma tarifa técnica de R$ 4,40, ou seja, o Estado tem aportado anualmente para essas 2 concessões, que representam 25% das linhas que operam na região metropolitana, na ordem de 120 a 150 milhões de reais. Para um Estado que nunca teve uma política efetiva de subsídio direto, é assim, um valor bem expressivo, já que havia outros subsídios indiretos com relação ao ICMS do diesel, com relação ao ISS, outras questões, mas subsidiar diretamente, isso ocorreu com o advento das licitações. E nós estamos concluindo agora a licitação do restante do sistema, concluindo o processo, e que a estimativa de subsídio hoje ela é muito alta, tá certo? Ela tem sido uma estimativa muito elevada, em função muito do preço do óleo diesel, que desses valores que eu estou colocando para você, o óleo diesel ele é extremamente impactante, porque o óleo diesel está sendo corrigido mensalmente, a gente está pagando, ou seja, fazendo essa correção, mas é na ordem aí, para esses próximos lotes, na ordem de 200 milhões, que teria que ser aportado a mais, numa conta de valor presente de março de 2022. Bem, se eu entendi bem, a integração pode se dar dentro dos 26 terminais, mas ela tem também, pode se dar também pelo bilhete, uma integração temporal, é isso? Perfeito, foi boa pergunta. Veja, antigamente, ou seja, tempo atrás, todas as integrações dentro dos terminais eram terminais fechados e não havia necessidade do usuário utilizar o bilhete, ou seja, ele fazia a integração dentro do terminal fechado, ele trocava, enfim, trocava de modal, ou ia para o metrô, ou ia para um outro ônibus, enfim, e não fazia nenhum tipo de, não catracava, né, não registrava o bilhete dele. Nós estamos hoje, dos 26 terminais, 23, mesmo dentro do terminal, a integração está sendo temporal também. E, logicamente, a gente tem feito as integrações que são feitas dentro dos terminais, elas podem ser feitas fora do terminal. Mas não existe aqui a perspectiva, por enquanto, do bilhete único. Nós fizemos um estudo há mais ou menos uns 4 anos, onde se nós implantássemos um bilhete único, sem nenhum tipo de racionalização, nós teríamos uma queda de receita em torno de 15%. Então, você teria, para fazer isso, você teria que fazer enfim, daria um valor absurdo que o governo não teria, qualquer que fosse o governo, a menor condição de você pagar essa conta. Então, as integrações, elas estão sendo feitas de uma forma mais lenta, e não está se pensando, ou seja, pensando se está em se fazer um bilhete único, mas as contas hoje ainda são muito elevadas. Perfeito. Tassiana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na medida em que não estão todas as prefeituras, as 14 prefeituras integradas,
e que o subsídio é feito completamente pelo governo do Estado, as prefeituras não participam. Me conta uma coisa, quais são as vantagens efetivas que a população dos 14 municípios encontram com a metropolização do transporte, na sua opinião? Primeiro, eu considero exitoso o fato de ter uma gestão única. Então, quando há um planejamento do governo do Estado, né, no caso do consórcio, ele não olha apenas para os municípios que estão consorciados, ele olha para o deslocamento da população nesses 14 municípios. E Recife, como eu falei, tem uma característica geográfica muito importante. Essa divisão entre municípios, ela é muito tênue, né, sobretudo entre os municípios limítrofes. E Recife, por ser a capital, é o principal polo gerador e atrativo dessas viagens. Uma outra característica de Recife e da região metropolitana é o seu sistema viário, né? São corredores radiais e perimetrais em que há esse deslocamento sem necessariamente passar pelo centro do Recife, o que possibilita também um ganho para a população em seus deslocamentos. Recife, como eu falei, desde na década de 80, tem essa participação junto com o governo do Estado na gestão, e que o avanço de forma institucional foi consolidado através do consórcio, ou seja, não haveria mais enquanto tivesse a mesma orientação política, um convênio estava seguro, mas se tivesse divergência política, havia fragilidade. Então, o consórcio ele foi importante para essa consolidação e para essa visão de longo prazo, ou seja, para esse planejamento de longo prazo. E Recife ele tem tido essa participação efetiva na gestão, sobretudo na questão do sistema viário. Quando nós fazemos ações, ou seja, de priorizar na circulação o transporte público, isso é feito de forma conversada com o governo do Estado e sempre com um olhar do que a gente pode beneficiar em termos de prioridade do transporte público, não só para o benefício direto para o cidadão em relação à redução do tempo de viagem para o usuário, mas que isso contribui, de certa forma, também para a otimização dos custos das empresas, pelas empresas operadoras que são gerenciadas pelo consórcio. Então, essa relação concatenada para que a gente possa melhorar de forma conjunta esse benefício e essa gestão, só tem ganhos para usuários. Mas isso precisa, como diz o próprio André, não é fácil. Isso é um desafio que a gente vem fazendo isso dia a dia, e aí para o entendimento, para o município, porque são municípios de diferentes tamanhos, tem município como Recife, como Olinda, como Jaboatão, que tem uma capacidade maior, mas existem municípios de uma capacidade menor, por exemplo, financeira, mas que precisa ter a organização, precisa ter o acesso ao transporte público. E isso se dá um grande salto, porque como a gestão é metropolitana, mesmo aquele município mais distante, que não teria capacidade, por exemplo, para ter um transporte público próprio, um gerenciamento próprio exitoso, o consórcio ele tem esse olhar, ele tem esse alcance. Então, eu considero que esse é o ganho, porém, esse também é o maior desafio, porque é preciso casar a isso a sustentabilidade econômica, que o André traz aqui como um grande desafio, não só para Recife, mas para qualquer região, para qualquer cidade do Brasil, principalmente após esse momento que nós vivenciamos, pós a pandemia, que trouxe aí toda essa fragilidade, sobretudo nessa relação, ou seja, qual é o melhor modelo econômico para a gente dar sustentabilidade e solidez para, com isso, ter um resultado positivo na qualidade do serviço. E você vê alguma perspectiva de que os subsídios, digamos assim, que hoje são destinados ao transporte individual, possam reverter para o transporte público de maneira a substituir o aporte do Tesouro do Estado de Pernambuco para subsidiar o transporte público? Você vê alguma perspectiva de outras receitas que possam vir a compor esse subsídio? Esse tem sido um tema debatido por todas as cidades, tanto por todas as gestões. O que é que pode ser feito, não só em termos de novas taxas, mas nas arrecadações atuais, o que é que pode se trabalhar diretamente para melhorar o transporte público, contribuindo para essa equação. Tem sido feito, aqui em Recife, por exemplo, a isenção do ISS para as linhas que fazem parte do sistema estrutural integrado,
já foi isso uma ação do governo municipal. E é preciso cada vez mais, nós temos olhado para as outras cidades, para que o que pode tem sido feito, ou seja, em taxação de congestionamento, em outras taxações com relação ao estacionamento, mas tudo isso a gente vê que está num momento ainda muito teórico e muito embrionário, para que a gente possa aí olhar para qual em termos de definição e em termos de metodologia, isso está se construindo. E aí precisa se construir de uma forma muito responsável para que não se desequilibre o sistema. Mas é natural, eu acho que é um caminho natural que o transporte individual tenha uma contribuição maior para favorecer ao transporte público, isso em todas as cidades. Bem, lembrando que as inscrições para o seminário podem ser feitas nas nossas redes sociais, queria perguntar para o André. André, cobrador. Os ônibus, depois do processo de metropolização, continuam tendo cobrador? Não. Desde 2019, ou seja, a gente continuou com os cobradores. A partir de 2019, entramos num processo de tentar universalizar o uso do cartão. E fizemos um trabalho aí bem maciço, no sentido de distribuir cartão gratuito, enfim. Então, nós saímos de uma receita em dinheiro, enfim, o pagante em dinheiro, que era em torno de 32%, nós estamos hoje com algo em torno de 15% ainda alto de pagamentos em dinheiro, mas que o pagamento é feito ao motorista. Então, esse processo hoje ele está 100%, ou seja, todas as linhas do sistema hoje operam sem a presença do cobrador. Quem faz a cobrança é o motorista. São duas questões que eu queria lhe colocar. Primeiro, assim, se o governo teve alguma preocupação com a recolocação desses profissionais do mercado de trabalho, com algum trabalho de requalificação. E a outra é a seguinte, os cadeirantes. Como é que os cadeirantes embarcam nos ônibus? Quantos cadeirantes em cada viagem é possível carregar? E se o motorista, já que não tem o cobrador, participa de alguma maneira nesse embarque? Assim, respondendo, os cadeirantes, o embarque é feito pelo motorista, é ele quem opera a plataforma elevatória, ou seja, para embarcar o cadeirante. Nos veículos que estão sendo, ou seja, nas renovações, nós temos espaços agora para 2 cadeirantes, anteriormente era para 1 cadeirante, agora na nossa concepção, o novo layout dos ônibus são para 2 cadeirantes. E a outra pergunta, assim, com relação à questão do pessoal, ou seja, o pessoal de operação. O que a gente fez, a gente foi tirando, o objetivo de fato, era a redução do custo tarifário. Então, a gente fazia isso, a gente tinha em torno de um ano, para que as empresas continuariam recebendo a sua tarifa como se houvesse lá o cobrador, em período como houvesse cobrador, e a gente ia reduzindo e eles iam fazendo, ou seja, era uma obrigação deles, formal, de treinamentos de capacitação. Havia uma rotatividade muito grande no setor, onde as empresas começaram a preparar os cobradores para serem motoristas e aproveitar esses cobradores em outras atividades das empresas. Então, não houve, do ponto de vista assim, não houve uma grita muito grande, porque não foi feito do dia para a noite. Foi um trabalho que vem sendo feito desde 2019. No ano passado, nós tínhamos cobradores em diversas linhas, ou seja, não foi a partir de uma data X, todo mundo tira os cobradores, não. Isso foi feito assim de uma forma muito, muito lenta, no sentido de chegar agora, em 2022, quando a gente elaborou a planilha tarifária para 2022, foi em novembro, foi que a gente tinha aí já zerado os cobradores. Ainda tem, quando eu falar cobrador, ainda tem estações de BRT que elas têm cobradores, que as estações precisam ter alguém nas estações para fazer esse papel, além de ter as máquinas, tem uma pessoa lá na estação fazendo muito mais o acesso das pessoas, do cadeirante, para poder liberar a catraca e tudo mais. Então, a gente tem aí um valor muito pequeno. Deixa eu fazer uma pergunta para a Tassiana.
Diante das dificuldades de custear o transporte público nas grandes cidades, em especial nas metrópoles, você vê alguma perspectiva, alguma possibilidade de o governo federal entrar para ajudar na viabilização dessa integração e baixa dos custos de deslocamento nas grandes cidades? Como é que você vê isso? Eu não vejo isso como perspectiva, eu vejo isso como necessidade. Já passamos desse patamar. É preciso cada vez mais o envolvimento do governo federal nessa questão, e não apenas de forma a socorrer uma situação, mas, de fato, garantir a qualidade do serviço. Os municípios e os estados, eles não vão conseguir, sem o aporte também do governo federal para essa solução. E eu sempre falo assim, você me perguntou anteriormente a questão, por exemplo, dessas taxas, né? Não adianta a gente criar mais taxas ou transferir mais recursos, porque a gente está transferindo da onde é aplicado, vai deixar de atender alguma coisa para atender outra. Ou criar novas taxas, a gente só vai sobrecarregar cada vez mais a população. Nesse pós-pandemia, a gente tem feito pesquisas origem e destino, antes e depois, e a gente começou a perceber que houve, de fato, teve a redução da demanda de transporte público e cada vez mais as pessoas estão migrando para transportes, opções individuais, seja o Uber, seja o aplicativo, seja o seu próprio carro, seja a motocicleta, e isso cada vez mais prejudica o transporte público. Então, é preciso ter uma ação concatenada, governo do estado, município e principalmente o governo federal, para que a gente possa reverter essa situação e as pessoas possam, de fato, usar o transporte público não só como uma alternativa, mas como sua principal forma de deslocamento, porque aí ganha não só a cidade do ponto de vista de sistema viário, mas, sobretudo, do ponto de vista ambiental. Então, é preciso a gente colocar isso como também uma grande pauta, a pauta da questão ambiental, que só através do transporte público utilizado de forma maciça, a gente vai conseguir também melhorar a qualidade das nossas cidades. Então, é preciso, para isso, a instância do governo federal não é, como eu falei, não é a questão de a perspectiva, é necessidade. É preciso, é necessário, e não dá para construir ou virar esse jogo sem a participação efetiva do governo federal e sem o envolvimento efetivo do governo federal no planejamento estratégico e, sobretudo, no modelagem econômica. Eu só complementando aí, Tassiana, se for possível, deputado, nós estamos aqui acompanhando os custos do sistema. Como eu coloquei aqui, a gente fez essa planilha nossa, que foi em novembro de 2021. E agora, no mês de junho, a gente fez uma atualização. A tarifa do Anel A, ela estaria saindo dos 4,10, que já era uma tarifa subsidiada pelo governo, porque a tarifa que a gente calculou chegaria a 4,30. O governo está fazendo uma compra antecipada de vale-transporte para as permissionárias, na ordem de 15 milhões por mês, pagando aí as concessionárias aí um subsídio bem maior, e essa tarifa já estaria em 4,75 até maio, que foi quando a gente fez a última, ou seja, a gente já sairia de 4,20 para 4,75 só em função do óleo diesel. O aumento que houve do custo do veículo também vai impactar severamente essa tarifa, e ela, eu diria, ela não tem a menor condição de você repassar isso para o usuário. Assim, como a Tassiana colocou, ou há, de fato, agora na verdade, aqui a gente não tem como, não retroage mais. Você não consegue voltar a ter um modelo tarifário pago pelo usuário. Pelo menos é a nossa percepção. Bem, lembrando que as perguntas podem ser feitas no chat, que serão respondidas posteriormente na própria rede social aqui do mandato, porque essa live está sendo gravada. Eu queria perguntar, André, você falou em algum momento da remuneração das empresas por qualidade. Como é que é feita a remuneração hoje? É feita por passageiro? É feita por veículo, por quilômetro rodado? Como é que é? Hoje, veja, na pandemia, anteriormente à pandemia, até março de 2020, a remuneração era feita por passageiro, alguns índices de qualidades que impactavam na remuneração das empresas, 4 indicadores de qualidade,
comprimento de frota, comprimento de intervalo, índice de quebra, índice de satisfação do usuário, e cada um desses indicadores podia impactar em até 1% na redução da remuneração da empresa, que seria paga para a empresa. Atualmente, a gente continua com os indicadores, mas calculando por custo, ou seja, frota e quilometragem. Tá? Então, a gente aqui, em função da pandemia, houve uma necessidade de você ofertar um serviço melhor. Eu acho que todas as cidades sempre fizeram seus planejamentos na ordem de 5, 6 passageiros por metro quadrado no horário de pico, e a gente aqui, quando nós licitamos, fizemos com 6 passageiros no horário de pico, e a gente teve a necessidade, ou seja, nós fomos aqui instados por todos os Tribunal de Contas, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública. Nós ficamos assim numa situação absurdamente complexa, quando a gente tinha um sistema que era um sistema concessionário, que a gente podia, de alguma forma, melhorar a oferta, mas tinha um sistema que era permissionário e eu não tinha meios. E o meio que foi criado para que a gente pudesse dar essa oferta melhor, ou seja, operar com uma frota maior, com mais quilometragem e com uma queda de passageiros, que hoje está estabilizada em 78%, ou seja, eu tenho hoje 78% dos passageiros que eu tinha em março, pré-pandemia. Então, hoje nós ainda temos aqui 22% de queda de demanda, e nós estamos com 95% da oferta. Então, a gente está com esse gap aí ainda de uma sobreoferta, em tese, porque se você vier aqui, você não vai ver os veículos rodando, vão estar estressados ainda no horário de pico, com estresse menor do que se tinha, mas a percepção de quem está na rua é que os ônibus estão cheios, tá certo? Mas, do ponto de vista, os ônibus têm menos passageiros. E uma dificuldade aqui, que aí é muito mais um desafio aí para todos os... Quando você começa a pagar por custo, há um certo desinteresse, desestímulo das empresas com o passageiro, aí o passageiro pagante. Então, nós estamos aqui enfrentando aqui, dentro das nossas pesquisas, que são muito incipientes, a gente saiu de em torno de 5% de evasão e hoje nós estamos na casa dos 10% de evasão. Isso é um desafio que a gente tem que conseguir, enfim, compartilhar com as empresas, porque hoje elas estão operando sem risco. André Tassiano, o custo social do privilégio, do protagonismo, da hegemonia do transporte individual nas cidades é muito alto. Nós apontamos alguns aqui. Isso vai desde os investimentos que prefeituras e Estado têm que fazer constantemente no alargamento permanente de vias, na manutenção, na pavimentação, na operação do trânsito e do transporte, até os custos ambientais. Na verdade, nós sabemos que um dos principais, talvez o principal agente no aquecimento global aí é o carbono, né? Mas também impactos no SUS, né? O custo de tratamento das pessoas vítimas de sinistros, etc., é cada vez mais elevado. Como é que vocês veem a possibilidade, aí a pergunta é para os dois, de a gente reverter essa perspectiva e diminuir os custos para a sociedade, revertendo isso para subsídios do transporte público? Como é que isso significa, não só do ponto de vista dos arranjos institucionais, da tributação, mas também do ponto de vista da cultura da sociedade brasileira? Bom, eu vou começar, André. Depois você conclui, que você tem mais informação para passar. Bom, do ponto de vista da relação institucional, eu acredito na solidez dessa relação institucional consociada, porque traz, ou seja, a intenção é trazer os municípios com uma responsabilidade maior e casada e conjunta, junto com o governo do Estado, olhando para uma questão e buscando essas soluções. E claro, como eu falei na fala anterior, o governo do Estado precisa também estar participando diretamente dessa questão. Recife tem trabalhado muito na questão da segurança viária, então nós temos reduzido os índices de sinistro de trânsito, sobretudo com vítimas fatais, e isso
tem contribuído, ou seja, contribui indiretamente para a redução dos gastos, por exemplo, com despesas hospitalares. Mas isso passa a não ser percebido e nem muito menos isso é contabilizado para um ganho, ou seja, para uma melhoria, ou seja, uma equação inversa, né? O que eu consigo reduzir, o que consegue aumentar para um outro sistema e isso poder ter esses ganhos. E cada vez mais a gente precisa trabalhar, independente da questão econômica, da questão social e da questão institucional, eu acho que todos precisam, unidos, resgatar a credibilidade do usuário. O usuário, seja ele usuário do transporte público, ele precisa cada vez mais querer estar ali. Hoje é um usuário que quer sair daquele sistema, então isso é muito ruim, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, parece um trabalho de enxugar gelo, porque o usuário, como o próprio André falou, existe um excesso de oferta, mas isso não é percebido, não é sentido pelo usuário, ele reclama, e a gente tem que dar ouvido mesmo a essa reclamação, porque tem algum fundo de verdade, e identificar qual é a questão principal. É aquele usuário que não está no sistema, é o transporte individual, e que não quer vir para o transporte público, e todos os especialistas, todas as pessoas falam que a solução é essa, mas a pessoa que está lá no seu carro, na sua motocicleta, não quer voltar para o transporte público. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer unidos e com muito pé no chão. Não adianta a gente ficar numa teoria aqui e não conseguir resgatar essa credibilidade. E eu acredito cada vez mais que a gente resgata essa credibilidade se a gente consegue ter a união institucional, ou seja, se um não desfizer o trabalho do outro. Não adianta o governo do Estado fazer um trabalho para melhorar e os municípios não contribuírem com isso. E o governo e a política federal desfazer o que o município e o governo do Estado tenta realizar. Então, acaba isso, de fato, atropelando o outro, e quem perde com tudo isso é a população que utiliza e que vivencia aquela cidade. E eu trago como exemplo o que o próprio André falou. Existe uma política federal de aumento desse combustível sem olhar para o transporte público, de um incentivo, ou seja, de uma desoneração à compra de um automóvel, sem olhar para o transporte público, e tudo isso acaba prejudicando e desequilibrando essa equação que só tem uma consequência na degradação e na precarização do serviço de transporte público para a população. Só complementando, Tassiana, o que a gente aqui está pensando nessa nova licitação, que a gente está aqui em fase final para enviar para o Tribunal de Contas já, era um pensamento assim de tecnologia, novas tecnologias, a eletromobilidade, enfim. Então, esse novo contrato, embora vá ser licitado da mesma forma que está hoje, ou seja, não vai ter nenhum tipo de incremento na partida, ele já prevê a possibilidade desses investimentos, bem mais maciços investimentos, não haveria necessidade de se fazer um novo contrato, enfim, ou seja, já há uma previsibilidade nisso. Logicamente, o que é necessário é que você tenha as condições para que você não transfira isso para o usuário, que seria... Então, você está dando a condição, ou seja, está se buscando. Mas hoje a gente não tem ainda meios, ou seja, de financiamento do setor. O setor está sendo financiado hoje exclusivamente pela tarifa e pelo Estado, uma parte pelo Estado. A gente não sabe se essa política continuará nos próximos governos, ou seja, foi uma decisão de um governo atual, mas isso não está de forma, não é previsível isso, ou seja, na licitação será assim. Há até uma ideia aí de parte do Fundo de Participação do Estado ser, de fato, garantido para pagamento desses subsídios, para que as empresas possam operar e possam receber no final, que não esteja no caixa do governo, e que você dependa de um orçamento, e que mês você tem, mês você não tem. Então, essa foi a ideia, já que não há, do ponto de vista efetivo hoje,
essa decisão, que eu digo assim, é uma decisão de governo, uma decisão de Estado, uma decisão muito mais ampla para o futuro do sistema de transporte público de passageiros. André, Tassiana, vocês acham que seria útil, que seria um avanço para essa questão da mobilidade nas metrópoles, a gente tem uma consagração legal da existência de uma autoridade metropolitana de trânsito e transporte, uma autoridade metropolitana de mobilidade, para administrar essa questão na metrópole? Quer começar, André? Não, essa eu deixo para você. Você aí Aqui nós vivenciamos isso, né? Vivenciamos do ponto de vista da gestão do transporte público. Há, de fato, uma autoridade metropolitana, que hoje é o consórcio, com a participação dos municípios, mas eu sempre digo que não existe uma solução única, e não é uma questão de que um tome conta de tudo, que isso vai ser a solução, se não tiver a participação efetiva de todos, né? Porque é preciso ter essa responsabilidade, e a responsabilidade, como eu falei, do ponto de vista econômico, para essa modelagem econômica, nos diversos financiamentos. Então, eu sempre digo, não é uma questão do modelo institucional que vai ser a solução. Tanto que nós implantamos o consórcio desde 2008 para dar essa consolidação, essa solidez na relação institucional, mas ela, por si só, não é a solução, né? Existem aí várias dimensões que precisam ter um envolvimento, de fato, e eu sempre digo que a questão não é centralizar o comando, a questão é você, de fato, tornar que essas decisões elas sejam compartilhadas e a responsabilidade seja de todos, ou seja, tem uma participação efetiva nas decisões, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, mas de todos eles juntos, para que haja, de fato, esse envolvimento. Então, eu sempre digo que a solução não é ter um dono para tomar conta de tudo ao mesmo tempo, porque é mais um poder, né? É mais um poder que vai precisar entrar nessa discussão, nesse debate, nessa articulação, e hoje nós temos 3, e que muitas vezes fica a cargo de um, ou apenas a cargo de 2, e não há essa política de forma que seja construída, onde todos tenham, de fato, uma efetiva participação, uma responsabilidade, sobretudo nas suas decisões políticas e o impacto que ela possa causar. Tassiano, não vou nem complementar isso, está irretocável. Eu queria só trazer aqui, assim, voltando um pouco, que uma das grandes dificuldades para você trazer os municípios para o consórcio, que para mim foi a maior dificuldade, foi a necessidade que seria dos municípios racionalizarem os seus serviços, ou seja, a gente trabalhou efetivamente com Jaboatão, que seria talvez o segundo município da região metropolitana, numa tentativa de inserir Jaboatão, que Jaboatão viesse para o consórcio. E isso aí me recordo bem, faz bastante tempo já, eles tinham algo em torno de 650 veículos em operação, de todo tipo, micro-ônibus, até Kombi, desse processo, e o trabalho que foi feito em racionalização reduziria isso para algo em torno de 250 veículos, já ainda um pouquinho para o município. E isso foi um ponto de discórdia, e que hoje, logo em seguida, a Prefeitura de Jaboatão deu as permissões aí para o fim da vida. Então, você praticamente, ou seja, por lei, inviabilizou um trabalho de racionalização para que você pudesse, de fato, ter um sistema metropolitano, um sistema mais gerido, um sistema mais organizado. Eu voltei a isso porque eu achei importante no começo, que a gente começou sobre esse consórcio, que eu diria, do ponto de vista operacional, seria esse um ponto que eu entendi como mais crítico, entendeu? Porque os demais eram apenas alguns procedimentos e condições, lei, tudo coisas mais simples, mas quando você entrou numa esfera operacional onde haveria outros interesses envolvidos, mais objetivamente, você teria uma questão política, esbarramos nisso, tanto para Jaboatão, temos também aí mais de uma forma mais em Camaragibe, que são municípios mais próximos, embora tivéssemos no passado governos alinhados, que hoje não acontece mais.
Só para complementar, uma das premissas na época para entrar no consórcio, todos os municípios assinaram o protocolo de intenção, não foi isso, André? Assinaram o protocolo de intenção na época para aderir ao consórcio, mas havia uma premissa de que assinar o protocolo e de fato se integrar, a premissa é organize a sua casa, né? Então organize o seu município. E aí o que o André traz da questão operacional, e muito bem pontuado, André. Foi isso, André, que me chamou a atenção para perguntar sobre a questão da Autoridade Metropolitana de Mobilidade. Eu tendo a acreditar que algumas funções públicas em situação de metropolização os municípios não dão conta de exercê-las a contento. E uma delas, além de uso e ocupação do solo, além da questão ambiental, na minha opinião, é a questão da mobilidade urbana. E vocês operam como se tivessem, na prática tem uma autoridade metropolitana de mobilidade, mas ela é fruto de um arranjo institucional voluntário, né? Ela não é consagrada constitucionalmente, não é isso? Então, isso que me levou a o transporte intermunicipal é uma atribuição do Estado. No caso do transporte intermunicipal da região metropolitana, ele está a cargo do consórcio, estava a cargo da MTU. Não houve nenhuma alteração em relação a isso. Manteve-se. O grande ganho do consórcio foi quando Recife, como a Tassiana já colocou, e Olinda passaram a fazer parte do consórcio, e você reduz essa possibilidade de mudanças, governo a governo. O governo chega, foi eleito um novo governo, diz, agora eu vou tirar Recife, eu vou começar a fazer o transporte de Recife, vai ser feito por Recife. Então, você consegue com isso, essa era a ideia, de reduzir esse estresse que ocorreu no passado, enfim. Então, isso era um ponto fundamental. Entendeu? E, no caso, racionalizar os serviços e ter um serviço mais organizado nesses municípios. Esse era um ponto super importante. Sim, então, mas com a não entrada de todos os municípios no consórcio, você deixa de poder aprofundar essa racionalização ou não? Com certeza. Esse era o ponto que me levou. Mas eu queria, então, pedir a vocês dois, Tassiana e André, para fazer as considerações finais, cada um, porque nós já passamos dos 40 minutos, 45, que nós havíamos comprometido com vocês e com as pessoas que nos acompanham. Eu vou começar, Tassiana, porque você aí finaliza aí maravilhosamente bem. Veja, primeiro é agradecer a oportunidade da gente debater, é um tema que aí está para nós e para grande parte da sociedade, ele faz parte do nosso dia a dia. A gente ainda carece de um maior, eu diria assim, um esforço bem maior, porque eu acho que a percepção de todos é que há uma necessidade de um investimento maciço no transporte público. Todos entendem que não é possível você manter um transporte público com equação, onde o usuário ele é o principal pagante do sistema, ou seja, ele financiar o sistema, entendo que isso aí é uma decisão que ela é para já, tá certo? Então, era só assim, muito mais assim, o que é que a gente, em termos de futuro, ou seja, nós estamos aí tendo eleição aí próximo, e sim, o que é que os governantes, o que é que se pretende do ponto de vista de um investimento, de fato, muito, 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 muito grande no transporte público, e no caso aqui nós transportávamos algo em torno de 2 milhões de passageiros na região metropolitana, nós estamos na casa dos 1,6 milhões, mais ou menos em torno disso, mas é muita gente utilizando o transporte público. Bom, eu quero agradecer o convite, foi um prazer conhecê-lo, deputado, sempre é um prazer conversar com o meu amigo André Melibeu, agradecer a todos por terem nos escutado e dizer aí a nossa expectativa para os futuros governantes, para que a gente possa colocar essa questão da mobilidade no cerne da questão, sabendo que não há uma única solução e nem uma ideia mágica que vai resolver todos os problemas. Mas sempre existe um caminho, que é o caminho de ouvir a população em seus anseios, em suas reais necessidades,
sobretudo a população de usuário de transporte público, né, que é de baixa renda, que depende exclusivamente para os seus deslocamentos e, às vezes, não consegue nem pagar esse transporte público. E aí a arte de saber utilizar da melhor forma os recursos que se tem para atender a maioria das pessoas. E eu sempre digo assim, nas nossas discussões, é inverter, né, o sentido da roda. A gente tem que favorecer os que mais precisam, os mais pobres, para as melhores soluções. É um desafio para os governantes, seja ele qualquer que seja a cidade, é sempre esse desafio, fazer o melhor para a nossa população. Muito obrigado, Taciana, muito obrigado, André. Especialmente agradeço a você que nos acompanhou, que deixou suas questões no chat. Tenho o nosso compromisso de respondê-las aí ao longo da semana. E eu tenho certeza de que a massa crítica, o ambiente para o debate do nosso seminário na segunda-feira melhorou muito depois da participação de vocês dois. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço.